Então, eu tentei fazer justiça, eu tentei denunciar na época. Na época não, ou seja, anos depois, porque eu me sentia como eu nunca conseguia expressar realmente o que eu sentia, sabe? Porque as pessoas sempre me mandavam controlar os meus sentimentos, como me calar, sabe? E durante muitos anos, até quando eu ia ter conversa com as pessoas relacionado a isso, eu me exaltava muito, né? Porque dentro do meu coração ainda tinha muita mágoa. Em realidade, a gente espera, né, que as coisas sejam diferentes, a gente espera que as pessoas nos escutem. E você chega a uma certa idade que você vê que não vai acontecer, né? Essas pessoas, elas não vão te escutar, elas não vão parar para te ouvir. Por quê? Porque elas não querem nem saber. Elas não estão aí para se você se sente mal, se você se sente bem. A única coisa que elas querem é não serem prejudicadas. Então, o meu conselho para vocês, eu sempre vou falar isso, sempre vou bater na mesma tecla. Se você está passando por isso, se você sabe de alguém que está passando por isso, denuncie. Denuncie, sabe? Vai na internet. Se você não tem coragem de ir na delegacia, vai na internet, sabe? Porque, afinal, você nunca vai se libertar disso. As pessoas me diziam, Lid, você tem que fazer tratamento psicológico para você poder se libertar dessa dor que você sente, dessa mágoa, você perdoar as pessoas, principalmente a sua mãe, perdoar não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu acreditava que isso seria possível, né? Se eu buscasse um psicólogo, será que eles me ajudariam? E muitas pessoas me diziam, você tem que perdoar sua mãe, porque é sua mãe, e na Bíblia diz que temos que respeitar os pais e as mães. Eu acho que está como um dos primeiros mandamentos da Bíblia, né? Honrar o pai e a mãe. Mas eu penso isso. Se o seu pai e sua mãe ele não te honra, será que realmente você tem que perder o tempo da sua vida honrando a eles? Eu vou te dizer, não. Não, porque quando você quer ser respeitado, se você quer que alguém te respeite, a primeira pessoa a se respeitar é você mesmo. Porque na Bíblia também tem outro mandamento que diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nesse mandamento eu vejo dois mandamentos. Como que eu vou amar a uma outra pessoa se eu não amo a mim mesmo, se eu não respeito a mim mesmo, não respeito os meus limites, os meus sentimentos? Então, para que você tenha a capacidade de amar uma outra pessoa, você tem que ter a capacidade de se amar. Então, como é que você vai amar e honrar os seus pais se você não ama e não honra você mesmo? Então, o meu conselho é denuncie, dá igual quem seja, ser pai, mãe, vizinho, marido, porque existem muitas mulheres que são abusadas pelos maridos e isso passou comigo também, gente. Eu fui abusada por um homem que vivia com ele, né? Eu tinha 17 anos na época. Isso eu denunciei, só que a minha genitora retirou a queixa, certo? Eu denunciei ele me bateu muito, muito mesmo. Eu criei um coágulo de sangue na cabeça. Ou seja, a minha história é uma história muito triste, muito sofrida. E eu descobri isso faz pouco tempo com um amigo, né? Conversando com um amigo alemão, porque ele estava me pontuando, né, algumas coisas assim da minha vida. É uma pessoa que me ajuda muito em vários aspectos. E ele estava pontuando que eu sou uma pessoa que estou como se a gente for considerar como um gráfico de emoções, o meu gráfico de emoções é: um dia eu estou, uau, feliz, outro dia triste, 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 outros dias triste. Então, eu descobri que eu não sou uma pessoa feliz, certo? Por quê? Porque, às vezes, eu vou comer só um pão, porque assim eu não engordo, né? Porque, às vezes, que eu estou bem, que eu me sinto feliz, às vezes eu, assim, compro algo, eu faço um curso e, uau, eu ganho certificado, eu sou aprovada. Quando eu também entrei na Universidade de Direito também, eu fiquei muito feliz e gostaria muito, né, de
todo mundo, né, gente, de ter os meus pais ao meu lado. Eu idealizei tanto esse momento, dizer assim, quando eu me inscrever na universidade, que eu começar, eu quero tanto, tanto que os meus pais vá comigo na porta, e eu pedi muito a eles isso. Eu quero muito que eles vá comigo na porta da universidade, assim, sabe? E me dê um beijo, sabe? Minha filha, estamos aqui, estamos te apoiando. E isso não aconteceu. Então, assim, essa sensação de que, tenho que ir só, tenho que lutar só que até os fortes choram. Até os fortes sofrem, sabe? E quando você não tem a base, porque para mim a base de um ser humano é a família. A estrutura de um ser humano é a família. E quando você não tem isso, você é uma pessoa sem base e sem estrutura. Porque quando você tem vontade de chorar, quando você tem vontade de estar no colo de alguém, a primeira pessoa que você pensa é da sua família. Verdade? Quando algo passa mal e você tem que dizer a alguém de confiança, é a sua família. Até quando você também está bem, quando você está feliz, quando acontece alguma coisa, quando você tem que lutar. Você luta por quem? Você luta pela sua família, por você em primeiro lugar, mas depois pela sua família, para dar orgulho a eles, sabe? E várias outras coisas, né? Então, isso na minha vida eu nunca tive, porque eu sempre tive que lutar e me esforçar sozinha por mim mesma, sabe? E isso me causou muita cobrança. Eu, desde pequena, me cobro muito, muito, porque eu odiava ser menor de idade, porque eu tinha que trabalhar e as pessoas não queriam me dar oportunidade porque eu era menor de idade. Lutei para me emancipar, para não me deu tempo. Quando você alcança a maioridade, você começa a adquirir responsabilidades, né, da vida adulta, e você não tem essa base. Vou só contar para vocês um exemplo, espero que não me bloqueiem por isso, mas quando é um exemplo tão tonto, para que vocês vejam como faz falta a base, como faz falta a família. Quando eu era adolescente, eu tinha pelo no meu umbigo. E um dia, uma mulher, né, me falou assim: Lide, depila esses pelos daí, porque estão muito feios. Parece pelo de cu. Né? Falar isso todo mundo tem, pelo do ânus. E eu pensei, ai meu Deus. Eu perguntei a ela, na verdade, você tem? Ela disse, eu não tenho. Então eu pensei, ai, será que só eu tenho? E eu disse, eu também não tenho, não. O meu também não tem. Por quê? Porque eu nunca tive esse ensinamento que você vai chegar na puberdade, vai chegar a sua menstruação, como que você tem que fazer. Quando chegou a minha menstruação, eu estava completamente despreparada, brincando na rua. Ou seja, como faz falta a base da família. E incrível que isso eu digo para vocês que foi na minha fase de adolescência, da infância. Só que até hoje, na minha vida adulta, eu sinto essa necessidade, essa falta da base. Então, agora, né, comemorando pertinho dos meus 31 anos, eu me sinto uma pessoa vazia. Me sinto uma pessoa vazia por quê? Porque eu preparei a minha vida, eu preparei o meu futuro, né? Psicologicamente, né? Como eu gostaria que fosse, como eu queria, porque eu pensava, eu não necessito de ninguém para ser feliz. Eu posso e vou ser feliz sozinha. Só que quando você chega numa fase em que você cresce e você toma consciência da vida real, você vê que as coisas, elas não são bem assim. Você vê que no final de tudo, todo o seu percurso da vida foi só e triste. E você acaba depositando toda essa responsabilidade nas pessoas com quem você convive.
sabe? Você cobra mais atenção às pessoas que estão ao seu lado. Você acredita que essas pessoas são responsáveis pela sua felicidade. Quando você chega a ter uma relação, você acredita e você faz com que o seu namorado, o seu marido, tenha um amor para você como um amor de pai, um amor de, sim, de pai, que na verdade, porque todas nós mulheres temos os nossos pais como referência de homem, né? Se você tem um bom pai na sua casa, você vai sempre querer que o seu marido seja como o seu pai, que o seu marido te trate como o seu pai, com amor, com carinho, na verdade, com preocupação. Então, assim, muitas das vezes que eu tive relacionamentos, eu depositei em cima dessas pessoas essa responsabilidade de pai. E isso me prejudicou muito. Fui passando relações e relações. E incrível que por não ter essa base, em cada relação que eu fui passando, eu fui adquirindo mais uma ferida para cicatrizar, em cima das que eu já tinha. Então, assim, buscava outra relação para cicatrizar a ferida anterior, da relação anterior. Então, minha vida foi assim, criando muitas feridas, até que eu cheguei ao ponto de pensar, não, eu tenho que mudar, porque só eu sou a responsável por mudar a minha vida, por mudar a minha trajetória. Porém, quando eu cheguei nesse ponto de pensar e tomar essa atitude, que justo foi quando eu decidi denunciar todo mundo.